A fé é criativa. Você vê que quando os caras estavam lá, aqueles amigos estavam lá determinados, eles foram com uma meta. A gente só volta com a sua cura, meu amigo. A gente só volta com a restauração aqui. Então a fé é criativa. Eles viram lá uma impossibilidade, mas a fé levou eles para algo maior. Literalmente, para algo mais alto. Foram para o telhado. Todo mundo viu Jesus, achou que era um fantasma. Jesus acalmou eles, falou, não tenham medo, coragem. Mas só um saiu do barco. Se é o Senhor mesmo, manda aí. Então o medo, pessoal, o medo é um espírito, mas a coragem também é um espírito. Qual é o espírito que tem nos guiado? É o conformismo? É uma passividade? Ou é uma indignação? A gente pode olhar para Gideão. Gideão, ele foi um indignado também. Ele não estava lá aceitando a situação que eles estavam vivendo. Então nós precisamos ter esse espírito indignado. Quando uma pessoa quer, ela faz. Se aquilo está no meu coração, eu vou até o final. É fácil? Claro que não. Quem disse que é fácil? Ninguém disse que é fácil. Mas o Senhor diz que com Ele é possível. Intrépidos como o leão. Olha o que diz aqui em Provérbios 28. Olha só. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue. Mas o justo é intrépido como um leão. É corajoso como um leão, como está aqui na NVI. Então nós vemos que as pessoas... falamos até inclusive hoje no programa da Hora dos Valentes, que já de alguns anos para cá, nós temos percebido esse padrão nas pessoas. As pessoas com muito medo. Desde a época principalmente da pandemia, a gente tem visto as pessoas muito ansiosas, muito sobressaltadas, muito preocupadas. O mundo vive com medo. E nós nunca vamos conquistar o nosso destino, pessoal, vivendo com medo. Nós não vamos entregar nada novo, nós não vamos fazer nada extraordinário vivendo com medo. Então, o medo, a gente já falou isso, o medo trava as pessoas. Não dá para eu receber uma palavra aqui, mas lá fora eu me esquecer. Não dá para o Senhor falar comigo agora, o Espírito Santo, a palavra vir, me dar uma direção, mas lá fora no meu teste, eu não passar. Porque aqui, ó, cada culto é um treinamento. E lá fora vai ser a prática. Vai ser quando eu vou ser pressionado no meu financeiro. Vai ser quando eu for pressionado a dar uma resposta que eu posso dar uma resposta de fé ou uma resposta de carne, de medo. Nós vamos ser pressionados a negar aquilo que a gente acredita. A gente vai ser pressionado a ser testado nas nossas convicções. Quantas vezes que talvez num negócio, numa negociação com uma pessoa, nós somos confrontados, testados a ver o que sai de mim. Vai sair verdade? Vai sair o que eu acredito. Se às vezes sai uma mentira, se às vezes sai uma coisa mal conversada, é aquilo que está dentro de mim. Mas se sai a convicção, se sai eu perco o negócio, eu perco a amizade, mas eu não perco a minha integridade. Isso está dentro de mim também. Então, intrépido como um leão. E são nos detalhes. Olha o que diz aqui em Atos 4. Olha como que eles mostraram a intrepidez deles. Atos 4, 29. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia e toda a tua palavra. Aqui na NVI, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus.
E olha só, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios. Tem um erro aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então veja, pessoal, aqui a reação deles diante de uma ameaça foi o quê? Foi orar. Você não vê aqui eles se levantando, todos bravos aqui diante de um problema. Não. A reação de fé e de coragem deles foi pedir: Senhor, nos dá capacidade para levar sua palavra corajosamente. Nos dá, Senhor, o seu Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. Então veja, pessoal, é nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes que nós mostramos a nossa dependência de Deus. Às vezes a gente está vivendo uma situação que a gente não se vê capaz. Como é que a gente reage? Às vezes a gente está vivendo uma situação que a gente não sabe o que fazer. O que a gente faz? A gente desespera, a gente chora, se amargura, se fecha, ou faz como eles? Senhor, me ajuda. Senhor, me dá visão. Senhor, me dá capacidade. Olha o que estão fazendo, olha o que estão falando. Senhor, me dá capacidade. O que aconteceu? Houve um terremoto ali. Houve um terremoto. De tanta autoridade, de tanta certeza que aqueles homens oraram. Então aqueles não pediram: mata ele, Senhor, destrói. Não, eles pediram ousadia. Eles pediram coragem. Eles pediram uma unção maior. Senhor, me dá uma unção maior, Senhor. Me dá uma visão, Senhor, me ajuda, Senhor. Abre a minha mente, Senhor. Às vezes eu acho que eu sou estúpido, eu sou meio burrinho, Senhor. Eu não aprendo rápido alguma coisa, me ajuda. Eu não estou vendo isso, eu não consigo enxergar esse negócio. Me ajuda, Senhor. Porque Deus não espera de nós, com palavras assim, pessoal, que Ele nos ensina a pedir. Peçam e será dado. Ele fala: pede e você vai ter. Se eu não tenho é porque eu não peço. Ou eu peço mal. Então o Senhor está falando, Deus não espera que a gente tenha reação: vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu estou mal, estou desanimado. O Senhor não espera isso de nós. O ímpio foge mesmo que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Você não vê um leão recuando. Se ele nos compara a um leão, a gente até colocou um vídeo lá à tarde no Trabalho dos Homens, do programa da tarde. Esse vídeo que o leão estava ali comendo a carne dele ali, começou a chegar uns chacais ali perto, só dele ele parou, fechou a cara, olhou para o bichinho foi embora. Só pelo olhar. Porque ele é intrépido como um leão, ele é corajoso, ele não abaixa a sua guarda como o leão. Então a palavra está fazendo o quê? Nos impulsionando a avançar, a enfrentar. Nunca buscar, como o povo ali que a gente falou ontem de Gideão, o povo ali, os israelitas, buscando autopreservação. Ou apenas reclamando, né? Que quem reclama não sai do lugar. Ele não está fazendo nada de bom, nada que presta, nada produtivo, ele só está reclamando. Então a vida do justo, ela nunca tem tédio, ela é cheia de emoções. São coisas que a gente vai vivendo, enfrentando no dia a dia, que o Senhor está treinando a gente para coisas maiores. E será que a gente olha para Ele, fica com a palavra dEle, ou começa a olhar para os ventos, começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o que estão falando? A palavra diz lá em Isaías, pessoal, 61, que nós fomos ungidos para levar boas notícias. Se o mundo só vive de más notícias, inclusive é o que vende mais, né? São notícias negativas. Nós não estamos aqui para isso. Se o mundo se alimenta do mal, se alimenta da negatividade, se alimenta das dores das pessoas, nós não. Nós nos alimentamos da verdade.
E nós levamos esperança para as outras pessoas. Nós fomos ungidos para levar boas novas, para levar liberdade aos cativos, para levar libertação. Então há palavras que parecem que às vezes são mais duras, mas que cada palavra que nós recebemos, ela tem um poder de trazer para nós uma restauração. Uma restauração de mente, para que a gente tenha uma nova atitude para viver um novo resultado. Aqui em Marcos 2 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Quantos que nesse momento, pessoal, a maioria teria virado as costas e voltado para casa? Não deu. Fulaninho, você já está nessa maca aí há tanto tempo, né? Um dia a mais, um dia a menos, não vai fazer essa diferença. Vamos tentar amanhã? É o que muitos fariam. Mas aqui nós vemos que aqui tinha uma turma, a gente não sabe se foram todos ou se um puxou, por isso que precisa daquele que puxa. Teve pelo menos um ali que puxou. Não, peraí pessoal, peraí, vamos lá, a gente não veio aqui à toa. Jesus está aí, Jesus nunca está aqui, agora ele está aqui em casa, está em Cafarnaum, a gente não sabe se ele vai embora hoje, amanhã. Está lotada a frente, então assim, vamos pensar. Vamos por cima então. Mas qual o perigo? Aí alguém vai ter, com certeza falou, você tá louco? E se ele cair? Aí alguém podia ter falado, ele já é paralítico mesmo, se ele cair ele não quebra nada de novo. Ele já não anda mesmo. Ele já é paralítico. E eles baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Infelizmente, por causa da religiosidade, muitas pessoas vivem desse jeito. Presos a uma religiosidade derrotada. E Jesus quis provar esses caras. Jesus quis extrair deles as misérias deles. Veja que eles não se pegaram ao milagre. Eles não se pegaram à fé. Ele não se pegou aquela fé de descer, de falar com aquele paralítico, de dar esperança para aquele rapaz. Eles se pegaram a coisas estúpidas. Quantas vezes que a gente pode se pegar na palavra, na verdade, na esperança que a palavra nos traz e a gente se pega em coisa estúpida? Mas olha o que me fizeram. Mas olha a situação. Olha o prazo que eu tenho. A gente começa a se pegar em um monte de bobagens, sendo que a palavra está falando. É mais fácil eu me apegar a coisas estúpidas do que me apegar àquilo que vai me fazer vencer, que vai me fazer romper. Tantas oportunidades que nós temos, pessoal, que talvez a gente jogou fora. Que a palavra falou para ir, para encarar, para acreditar, para ousar, para declarar. E eu fiquei lá remoendo, eu fiquei lá invejando, eu fiquei lá amargurando um pouco mais. É o que eles faziam.
Eles estavam vendo lá um milagre, a coragem, a ousadia daquele povo. Aí tinha alguém lá que podia falar, nossa, mas estragou todo o telhado do rapaz. Quem vai pagar por isso? Alguém tem que se responsabilizar por isso. Quem é esse cara para falar de perdoar pecados? Deus é só Deus que pode perdoar alguma coisa aqui. Sabe? Você já deve ter participado daquelas conversas bobas, sabe? Aquelas conversas que a pessoa não chega a lugar nenhum. Junta 3, 4, 5 ali, começa a falar só o preço do negócio, tá caro, né? Então, você viu ali o que o Trump fez, o que o Lula tá fazendo? Você viu? Aquelas conversas que não chegam a lugar nenhum. É isso daqui, ó. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de dar um passo de fé, um passo ousado, ela está pensando, então, mas é que eu não tenho dinheiro, então, porque eu não tenho condição, então, porque eu não fiz esse curso, então, porque para mim é mais difícil. Tantas oportunidades. E a pessoa não percebe, como eles não percebiam, esses religiosos. A pessoa não percebe que o único que está sendo prejudicado ali é ela mesma. Porque é o que a gente acabou de falar, a palavra, todos os dias, ela vai nos dando uma ferramenta. Ela vai nos dando ferramentas para sair e aplicar e ousar e vencer e viver um milagre. Mas se eu decido receber a palavra, mas focar naquilo que eu estou vivendo, eu não pratico nada. Porque sempre vai vir alguma coisa, alguma voz para me desanimar. Então veja que o diabo vai dominando mentes e a pessoa não está nem percebendo. Eles nem percebiam. Os religiosos ficavam com raiva de Jesus por simples inveja, por orgulho. Ele estava o tempo todo ajudando, levantando pessoas, literalmente às vezes, né? Levantando no coração, levantando no emocional, levantando fisicamente, curando das doenças. Ele só se pegava em bobagens, inveja, orgulho. Ele não pode fazer isso no sábado. Só Deus pode perdoar pecados. Às vezes a pessoa tem as oportunidades, mas ela está se pegando. Ó, o que me fizeram. Ó, me prejudicaram isso. E a pessoa vai alimentando uma ferida, um negócio, sabe? Que não vai fazer ela mudar. Não vai fazer ela melhorar, mas vai fazer ela ficar no mesmo lugar. Paralítico, paralisado, derrotado no mesmo lugar. E somente os humildes, a palavra diz, o humilde exaltado, somente os humildes vão encontrar favor do Senhor. O humilde é livre, pessoal. O humilde é livre, por ele ser livre, ele é corajoso. Mas o covarde, ele é um escravo. E todo escravo é covarde. Então a gente para e analisa que com Jesus a gente não tem nada a perder. Com Jesus nós estamos seguros. Mas se eu buscar um lugar seguro, aí que eu estou inseguro. Qualquer coisa que nós buscarmos e depositarmos a nossa esperança, eu vou depositar minha segurança nessa pessoa. Eu vou depositar a minha segurança nesse valor, esse é o meu porto seguro. Eu vou depositar minha segurança nessa situação. Se não for em Jesus, eu estou no lugar escorregadio. Aí eu não saio do lugar. Olha aqui no 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico que os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, e lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Porque não tem como, pessoal, nós vivermos uma restauração sem mudança interna. Então, o primeiro ponto, sim, é isso mesmo. Os seus pecados estão perdoados, ou seja, precisa haver um arrependimento, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, de caráter, para que Deus possa me trabalhar. Porque se eu vivo uma vida toda bagunçada, não tem como Deus trabalhar, mudar a minha vida se eu não mudei.
Não tem como a mudança aqui fora acontecer se não houve a mudança interna. Então, ele estava falando, para mim é mais fácil os dois. Mas eu perdoo pecados e eu ainda falo, levanta, fica em pé, pega a sua maca. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, fala comigo, pessoal, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Então, quando aqueles amigos tomaram aquela decisão, eles viveram o sobrenatural. Eles realmente nunca viram nada igual, porque ninguém tinha feito nada igual. A gente não tem outro exemplo desse na Bíblia, inclusive. Então, somente pessoas de fé é que rompem e vivem esse sobrenatural. Nunca vimos nada igual. Às vezes, uma atitude que você tem e rompe, se torna um testemunho, algo inédito para muitas pessoas. Nunca vimos, aí eu vivo o sobrenatural. Então, pessoas corajosas, o justo é intrépido como um leão. Pessoas corajosas não deixam o medo dizer o que ela vai ou o que ela não vai fazer. Pessoas corajosas não deixam que o medo diga o que ela vai ou não sonhar, por exemplo. Porque ela é corajosa, ela tem um alvo, ela sabe, Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração, vou perseguir aquilo. Se eu não alcancei ainda, porque eu não posso parar de lutar. Eu não posso parar de perseverar. Porque só não vive o milagre, só não vive aquela vitória, aquela conquista, se ela está alinhada a Deus, só não vive se eu desistir. Então, se eu não alcancei ainda, é porque não é o momento. Não é o momento de Deus. Então, eu vou continuar insistindo e resistindo nisso. Então, se eu quero viver coisas inéditas, eu também preciso fazer coisas inéditas. Essa é a lógica da fé. Se eu faço tudo igual, eu vou viver as mesmas coisas. Mas se eu faço algo inédito, eu vivo inédito também. Nunca vimos nada igual. Ninguém tinha subido no telhado até então também. Então, nunca vimos nada igual. Também nunca vimos uma restauração dessa. Então, a gente tem que trazer para a nossa vida. Só que a gente tem vivido aquela mesmice da fé, aquele jeitinho. Não tem como eu viver algo sobrenatural, algo novo, vivendo com base no normal, no comum. Então eu não posso, partindo disso, é onde o Senhor está me instigando, intrépido como um leão, corajoso como um leão. Porque não existe autopreservação, pessoal. A autopreservação é um engano. Enquanto eu esperar pelas coisas certas, pelas coisas alinhadas, pelas coisas perfeitas, como diz naquela palavra, né? Quem fica olhando para o vento não vai semear, quem fica olhando para a chuva não vai colher. Eu vou esperar aquela nuvem ficar perfeita, cair a quantidade certa de água. Não, peraí, está na época, é isso, então eu tenho que ir, eu não sei se vai vir, se não vai vir. Está na época de colher, está na época de plantar, é época do ano, é o mês, é esse mês, então eu tenho que fazer. Então, enquanto eu ficar esperando a coisa ficar certinha, para dar aquele passo, eu não vou fazer nada. Eu preciso dar os passos. Aqui em Mateus 14, 24, diz assim, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou, diga comigo, reparou no vento,
ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então veja, pessoal, olha a contradição. Segundos antes, Pedro tinha feito algo inédito ali. Ele olhou para Jesus, o Senhor deu uma palavra para ele, e ele acreditou que ele poderia fazer igual Jesus. Mas olha como é que é rápido se a gente não estiver atento. De repente, ele se viu numa situação e ele começou a afundar. Mas segundos antes ele estava andando sobre as águas igual Jesus. Por quê? Porque Jesus deu uma palavra para ele. Ele disse: venha. Ele deu o aval. A palavra nos dá o aval, a palavra nos dá a direção. Se é o Senhor, fala que eu vá até o Senhor. Ele fala: então vem. O Senhor está falando, então vai. Faz, arrisca, anda, sai do barco. Faz algo novo, algo diferente. E aí ela vai e começa a dar os passos sobrenaturais. Mas aqui, reparou no vento. O vento estava lá desde sempre. Alta madrugada, o barco estava sendo fustigado pelas ondas. Ou seja, estava vindo vento, porque o vento soprava contra ele. O vento sempre esteve lá. O vento sempre esteve lá. Mas quando ele conseguiu fazer um foco total em Jesus, ele pisou nas águas como se fosse chão firme. Mas quando ele se distraiu, ele prestou atenção no vento, reparou no vento, que sempre esteve lá. Ele afundou. E a pequena fé dele o fez andar sobre as águas. Jesus disse: homem de pequena fé. Com a pequena fé dele, ele andou sobre as águas. Mas a distração fez ele afundar. Então veja, pessoal, Jesus disse que Pedro tinha pouca fé, e a pouca fé dele fez ele fazer algo sobrenatural, inédito. Ninguém nunca mais fez o que Pedro fez. Para ver que essa fé, como diz na palavra, se a sua fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você fala para esse monte: sai daqui e vai para lá. Ele vai fazer. Então veja que coisa interessante. Ele acreditou. Veja que a palavra diz que a gente precisa ter uma fé como a de uma criança. Se o pai está falando para o menino pular de um lugar que ele vai segurar, o menino pula, o menino não tem nem noção do perigo. Ele não racionaliza aquilo, ele simplesmente se joga e confia. É isso que nós precisamos entender de Deus. Se Deus fala para eu ir, Ele não vai me soltar. Ele não vai me abandonar. Ele que acreditou que ele podia sair do barco e andar como Jesus. Quem que ia pensar nisso, pessoal? A gente até um ataque de racionalidade aqui. Peraí, ninguém anda sobre as águas. Que isso? Eu sou pescador, eu sei que se eu tiver que sair do barco, eu vou ter que nadar. Então quem que ia pensar nisso? Pedro pensou. Pedro acho que nem pensou, na verdade. Ele foi. Às vezes a gente não pode ficar pensando muito. Às vezes a gente tem que fazer impulsivo, igual criança. A criança faz isso, né? Criança, ele vai, faz bagunça, erra, e depois você pergunta: por que você fez isso? Eu não sei, porque eu quis. Ele não pensou. Ele simplesmente foi lá e tomou uma atitude, ele não raciocinou das consequências que isso ia gerar. E às vezes a gente pensa tanto na consequência, pensa: meu Deus, se eu fizer isso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, eu não faço nada. Então, às vezes a racionalidade trava muito a nossa vida. A gente deixa de sonhar, porque a gente se mede pelas nossas limitações humanas. Então a gente precisa parar. Às vezes a gente vê isso em mulher, né? Mulher ela é mais, ela acaba tendo uma fé mais ousada, porque tem uma carga emocional que não fica pensando na consequência.
E às vezes o homem, por exemplo, ele fica pensando muito com a racionalidade. Então, mas e se der errado? Eu vou ter que fazer isso, fazer... A mulher, ela vai. Criança vai. E a gente precisa ir se desfazendo dessas coisas. Se o senhor está falando para ir, não é fácil. A gente precisa treinar isso. O senhor falou, então eu vou pisar. Pronto. Eu vou pisar. Ah, mas se der certo, mas se der errado, mas se der certo. Por que a gente sempre pensa no pior? Por que toda opção que a gente tem, a gente imagina, vai dar errado? Eu não vou conseguir. Por que eu não posso acreditar como os discípulos fizeram aqui? Senhor, nos dá ousadia. Senhor, nos dá coragem para pregar a sua palavra. Então eu vou pedir inteligência, pedir força, pedir graça, pedir sabedoria. Eu vou dar os passos. Então, mas eu não tenho isso. Mas eu vou dar os passos. Ah, mas e se der errado? Mas se der certo? O Senhor falou, venha, então eu vou. Então a gente pode até dar passos, pessoal. A gente pode até viver milagres, como Pedro fez. Mas o problema, às vezes, não é dar os passos, é manter. O Pedro saiu do barco, o Pedro andou, mas ele não manteve. Muitos até agem, alguns não agem, mas muitos agem, mas não mantêm. Porque a hora que vem o problema, vem uma outra pressão, opa, fiz besteira, fiz bobagem. Senhor, me ajuda, estou afundando. Não, calma. Você já veio até aqui. Você já mostrou que dava. Você já deu passos. Então o problema, pessoal, muitas vezes não é nem dar o passo. O problema é a falta de consistência. Então o problema não está na palavra. Jesus falou, venha. O problema está na distração. A gente se distrai com as vozes, com os medos, com as notícias, com as coisas. A gente se distrai com muita coisa. Então Jesus nos dá uma palavra, mas a distração é que me faz afundar. Então o espírito da fé me faz sair do barco, mas o espírito do medo me faz afundar. Então a gente precisa dar os passos de fé. A gente precisa arriscar, a gente precisa declarar, a gente precisa acreditar. Crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, eu creio, por isso eu declaro. Então, se a gente olha para Jesus, a gente vai viver o sobrenatural. Mas se a gente racionaliza, aí a gente para. Então, vou tirar o pé, vou diminuir, vou me proteger, vou me preservar, vou esperar. E o racionalismo vai travando as pessoas. O medo vai travando as pessoas. Ali o lugar seguro, por incrível que pareça, era fora do barco. Para mostrar que não existe lugar seguro. Seguro é só com Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava com a chuva, com as ondas, com o vento, mas pisando firme. Ele estava em um lugar seguro. Então, se eu acredito que Deus é grande, então eu também acredito que eu posso fazer algo grande. Se a palavra me ensina que Deus é grande, se Deus é infinito, se para Deus nada é impossível, então eu tenho que acreditar que para mim também essa palavra é uma verdade. Então não dá para eu viver algo grande, pessoal, olhando para trás, distraído. Veja que Eliseu foi um cara espetacular. A hora que o Elias lançou a capa sobre ele nunca mais retrocedeu. Ele foi lá, matou os bois, queimou lá, fez um churrasco lá com a parelha dele de bois. Ele nunca mais voltou. Já a mulher de Ló olhou para trás e fracassou. Então tudo que é importante na nossa vida vai exigir uma decisão corajosa da nossa parte. É importante? Deus já colocou isso no seu coração? Está alinhado com a palavra? Vou dar o passo de fé. É uma decisão que dói, é uma decisão que dá medo, é uma decisão que traz um desconforto, mas é para o crescimento. Porque cada decisão que a gente toma
Se é para nos levar para um nível superior, ela vai ser desconfortável. Se essa decisão que eu tenho que tomar não me gera nenhum tipo de desconforto, é porque ela está fácil. É porque ela é natural. Eu posso chegar lá sozinho. Mas para viver o sobrenatural, para viver os rompimentos, eu tenho que entender que essa decisão vai ser doída, vai ser dolorosa. Vai me incomodar, vai me fazer ficar com medo. Aí sim, aí eu estou indo para algo novo. Aí que eu estou indo para algo que vai me fazer romper. Mas se eu estou vivendo aquela vida monótona, que nada mais mexe, eu estou num lugar perigoso. Cada um de nós precisa analisar isso. Se onde a gente está, fazendo o que nós estamos fazendo, nós não temos tido mais um desconforto, um frio no estômago, uma sensação de incapacidade, a gente precisa realmente analisar se aquilo ainda mexe com a gente. Ou aquilo ficou fácil, ou aquilo ficou comum. E eu não vou sair disso. Eu não vou para um nível superior, eu não vou viver o sobrenatural, porque eu já estou vivendo muito acomodado no meu natural. Então, cada situação que é importante vai me exigir uma decisão importante. E essa palavra nos ensina algo simples, mas muito importante. A determinação. Nada vai me impedir de viver algo grande. Fala comigo, nada vai me impedir de viver algo grande. Lembra do que nós falamos no primeiro versículo: o ímpio foge quando ninguém o persegue, mas o justo é intrépido como um leão. O leão, pessoal, ele não tem uma vida mansa, não. O leão, ele vive com o cortisol lá em cima. Ele não tem uma vida fácil. Mas qualquer animal que a gente falar que eu gostaria de ser, você não ia querer ser um chihuahua, um caramelo. Você ia querer ser um leão. Mas a vida do chihuahua é de boa. Tem aqueles chihuahuas lá antigamente, né? Que aquelas loirinhas de Beverly Hills vivia com aquele chihuahua dentro da bolsinha, né? Vocês devem lembrar dessa cena antigamente. Aquele cachorrinho cabeçudo, feio, assim, pequenininho. Aquela vida mansa, mas ninguém quer ser um chihuahua. Mas na hora que fala, um leão, eu quero ser um leão, olha a foto desse leão. A vida desse leão não é fácil, não. Ele vive com cortisol, ele vive poucos anos. Porque é um búfalo que pode matar ele, é uma... Aí, ó o bichão. Só no olhar. Só no olhar, o carinha vai embora. Então é uma zebra que pode quebrar o maxilar dele. É um outro leão que pode vir e matar ele, matar os filhos dele. Então, ó, essa cara feia dele aí, ó, é cheia de cicatriz. É cheio de lutas, é cheio de enfrentamentos. Mas não tem outro animal mais espetacular aí que a gente pode olhar. Tem o cavalo também, que a gente admira. Tem a águia, que a gente admira, né? Mas todo mundo olha para um animal desse e vê que aí tem uma presença, né? Tem um espírito forte aí. Então o Senhor nos compara a isso. O justo é intrépido como esse cara aqui. Então a gente tem que se espelhar nisso. A gente tem afinado para quem? Para o chacalzinho lá? Mas ele nos deu um espírito de leão. Ele nos deu um espírito de coragem. Então a fé, pessoal, a fé é criativa. Você vê que quando os caras estavam lá, aqueles amigos estavam lá determinados, eles foram com uma meta. A gente só volta com a sua cura, meu amigo. A gente só volta com a restauração aqui. Então a fé é criativa. Eles viram lá uma impossibilidade, mas a fé levou eles para algo maior. Literalmente, para algo mais alto. Foram para o telhado. Todo mundo viu Jesus, achou que era um fantasma, Jesus acalmou eles, falou, não tenham medo, coragem. Mas só um saiu do barco. Se é o Senhor mesmo, manda aí. Então o medo, pessoal, o medo é um espírito, mas a coragem também é um espírito.
Qual é o espírito que tem nos guiado? Qual é o espírito? É o racionalismo? É o conformismo? É uma passividade? Ou é uma indignação? A gente pode olhar para Gideão. E Gideão, ele foi um indignado também. Ele não estava lá aceitando a situação que eles estavam vivendo. Então nós precisamos ter esse espírito indignado. Quando uma pessoa quer, ela faz. Se aquilo está no meu coração, eu vou até o final. É fácil? Claro que não. Quem disse que é fácil? Ninguém disse que é fácil. Mas o Senhor diz que com Ele é possível. Então, vamos pegar essa mensagem, vamos pegar essa palavra, vamos trazer para a nossa vida, vamos trazer fazer essa análise. O ímpio foge quando mesmo que ninguém o persiga. Mas o justo é intrépido como um leão. Eu tenho sido intrépido como um leão? Eu tenho buscado esses rompimentos diariamente? Eu tenho olhado para a minha vida e visto, peraí, isso daqui não está certo. Não, isso daqui não está correto. Não, isso daqui já passou de hora de mudar. Eu vou mudar isso. Eu não vou viver mais desse jeito. Eu sei que isso está errado, não é isso que Deus quer para mim, isso está me afetando o meu emocional, afetando a minha saúde, afetando o meu casamento, afetando o meu financeiro. Eu vou tirar isso da minha vida. Eu vou viver algo diferente, eu vou viver algo novo, mas eu preciso romper. Eu preciso ter a determinação, eu preciso fazer aquilo que mexe com as minhas emoções, que me dá medo, que me dá uma angústia. Mas é a angústia do rompimento, é uma angústia do novo. É aquela sensação, meu Deus, é o novo, todo novo é assustador. Aí depois que você passa, a gente lembra de Josué. Josué, o Senhor falou aí, várias vezes para ele, Josué, seja forte, mas seja muito corajoso, Josué. Por quê? Porque ele estava morrendo de medo. O Gideão também. Com a força que você tem, vai, imagina só. Não tem nada, o cara não tem exército, não tem nada, vai com a força que você tem, vai libertar o povo que está aí, sendo atormentado pelos inimigos há 7 anos. O que é isso? Para. Mas primeiro você vai pegar lá o boi do seu pai, vai destruir o altar que ele tem. Peraí, vamos matar, Senhor, que isso? Eu vou à noite para ninguém me ver. Mas descobriram do mesmo jeito. O povo fofoca tem em todo lugar. E agora com 300 a gente, imagina, o Davi para enfrentar o Golias, você acha que ele não teve medo? Mas ele controlou o medo e confiou em Deus. Então, cada situação dessa que a gente viu, que a gente falou aqui, eles tiveram medo, mas eles foram, controlaram o medo e foram. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Analise. O que o Espírito Santo falou com você hoje? A gente falou desse paralítico que foi levado pelos amigos. A maior paralisia na nossa vida é a fé, pessoal. É a da fé. As crenças limitantes, a racionalização das coisas, a incredulidade. Essa é a maior paralisia que uma pessoa pode ter. Porque ele tem a palavra, ele tem a direção, ele tem tudo. Mas a fé é paralisada. Ele pensa em todas as possibilidades negativas. Ele nunca pensa na vitória, nunca acredita que pode. Ele pensa nas 10 outras opções que não pode. E aí ela não vive nada. A gente vê os religiosos não vivendo nenhum milagre. O próprio Nicodemos, que até abriu ali o coração, tal, você vê que não é fácil. Ele estava tão envolvido com a religião que ele não conseguia. Jesus falou, Nicodemos, você é mestre, você não consegue entender, Nicodemos. Você fala disso, você ensina o povo. O que você prega na igreja lá, Nicodemos? Se a palavra de Deus
é a palavra de Deus, então tem que ter mudança. E ele não conseguia entender de nascer de novo, de voltar a se tornar uma nova pessoa. Por quê? Porque ele racionalizava. Então, aqueles que estavam envolvidos na religiosidade eram os mais difíceis de mudar. O lugar que nós estamos é muito mais perigoso, muitas vezes, do que um ímpio que não conhece nada, que está aí perdido, está na bagunça. É muito mais perigoso. Então vamos mudar isso, pessoal, vamos analisar. Os religiosos não viveram nada, mas aquele que dá lugar a uma fé viva, a uma palavra, esse vive o milagre. Então analisa agora. O que significa sair do barco, pessoal? O que significa sair do seu barco? O que significa essa estagnação? Acredita nisso em nome de Jesus, você pode ir além. Assuma riscos, mas o risco da fé. Saia do lugar supostamente que é o lugar seguro, isso não existe. Não existe o lugar seguro, a gente precisa acreditar, entender isso. Não existe o lugar seguro. O lugar seguro é em Deus. Ah, tal pessoa, tal lugar, tal quantia. Não, isso é minha garantia, é minha segurança. Não existe segurança, pessoal. Saia do lugar do supostamente seguro. Saia do lugar supostamente que não tem luta. A luta vai chegar. O desafio vai chegar. O povo aqui, ó, a gente falou de Gideão. O povo voltou para casa, mas voltou para onde, pessoal? Os midianitas estavam ali dominando tudo. Não tinha casa ali, não tinha, vou voltar para casa, eu estou com medo, vou voltar para casa. Que casa? Se o midianita quiser entrar lá, ele entrava e fazia uma bagunça ali. A gente tem que enfrentar a situação. O ímpio foge. O ímpio volta para casa. 22 mil voltaram. Mas o justo avança, o justo vence. Lembra da consistência, pessoal, do continuismo, da estabilidade. Eu não posso crer num dia e me distrair no outro dia. Eu tenho que dar os passos de fé. Então vamos lutar em nome de Jesus, vamos acreditar. Vamos fazer o que nós sabemos já, o que nós aprendemos da palavra. Deus vai honrar os meus passos de fé. Então vamos dar os nossos passos de fé em nome de Jesus. Fale com o Senhor neste momento. Fale com Ele. Decida hoje. Decida dar os seus passos de fé. Decida dar os passos de fé em nome de Jesus. Nossa vitória está no Senhor. Dê os seus passos de fé, tenha coragem, tenha ousadia. Dê os passos de fé. Lembra que os religiosos não viveram nenhum milagre, mas aqueles que tiveram uma fé criativa, saíram no barco, subiram no telhado, viveram o sobrenatural. Deus quer que você viva o sobrenatural. Deus quer que você viva algo novo. Acredite, dê passos de fé, arrisque no Senhor, confie no Senhor, a sua segurança está no Senhor. Meu Deus, ajuda no Senhor, ajuda no Senhor. Abra as nossas mentes, Senhor, abra as nossas mentes, ajuda-nos, Senhor, a crer, ajuda-nos a romper, Senhor, ajuda-nos a ficar com a sua palavra, Senhor. A pequena fé de Pedro o fez andar sobre as águas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos a olhar somente para o Senhor. Ajuda-nos a olhar somente para o Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a viver, a entrar em lugares desconfortáveis, Senhor, para que o Senhor se manifeste, para que coisas novas aconteçam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor. Vai passando o teu sangue sobre as mentes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abra as mentes, Senhor. Abra as nossas mentes, Senhor. Que a nossa vida seja guiada pela sua palavra. Que a nossa vida seja guiada pela verdade, Senhor. Que a nossa vida seja conduzida pela ousadia. O justo é intrépido como um leão. O justo é intrépido como leão. Eu creio, Senhor, eu creio. Declare a sua vitória, declare as suas respostas. Qual é a vitória que você precisa? Qual é a resposta que você está aguardando? Qual é a resposta que você está esperando? Apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. Qual é a situação na sua vida financeira que você precisa de uma resposta? Declare a sua vitória, declare essa porta aberta, declare essa situação ajustada, declare essa situação mudada, declare, creia no Senhor, creia, suba no teto, suba no telhado, suba, faça algo novo. Dê passos de fé, saia do barco, saia do lugar seguro. Não existe lugar seguro enquanto eu ficar no lugar seguro. Lembra da viúva de Elias? Lembra daquela viúva? Se ela tivesse olhado para o homem de Deus e dito: homem de Deus, eu só estou aqui guardando, pegando uns 2 gravetinhos para fazer a minha última refeição e comer e morrer. O pouco sem Deus continua sendo pouco, pessoal. Ah, mas é minha segurança. Que segurança? Você ia sobreviver mais uma semana ou 10 dias. Não existe segurança sem Deus. Mas quando ela deu, ela fez o melhor dela. Ela entregou tudo que ela tinha. Ela creu, ela confiou, ela subiu no telhado. Ela entregou o que ela tinha para o homem de Deus. Ela fez lá o bolinho e entregou primeiro para o homem de Deus. Deu as primícias para o homem de Deus. Ela foi suprida por mais de 3 anos e meio. Ela foi suprida por todo o tempo da escassez, por todo o tempo da dificuldade, da seca. Enquanto estava todo mundo fugindo, todo mundo perdendo, todo mundo se mudando, morrendo, ela e a família dela estavam sendo cuidados, estavam sendo protegidos pelo Senhor. Não é porque tinha mais azeite ou mais farinha, mas porque o Senhor guardou e multiplicou aquilo. Então aquilo que eu acho que é a minha segurança, não é nada na verdade, mas nas mãos de Deus aquilo se torna tudo. Então dê seus passos hoje. O que significa sair do barco para você? O que significa subir no telhado para você? Tome essa decisão hoje em nome de Jesus. Tome essa decisão. Tome essa decisão, dê o passo hoje, dê o passo agora espiritual, dê o passo agora de fé. Saia daqui já e aplique isso. Já tome as suas providências, já tome as suas decisões, já dê os seus passos, já ligue para a pessoa, já faça a proposta, já diga o que você precisa, já vá atrás daquilo que é necessário. Eu não sei, mas você sabe, Deus sabe também. Dê os passos. Deus quer que você cresça, Deus quer você vencendo, Deus quer você vivendo o sobrenatural, Deus quer você vivendo algo novo. Nunca vimos nada igual, porque também ninguém fez nada igual. Se eu quero viver algo diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Então vamos analisar o que isso representa para mim. O que isso representa para mim, o que isso é, o que é o sair do barco, o que é o subir no telhado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ver, ajuda-nos a enxergar, Senhor, ajuda-nos a enxergar, Senhor, qual o rompimento que o Senhor está esperando de nós, qual o rompimento que o Senhor está exigindo de nós, Senhor. É a fé, é qual o passo, Senhor, qual ato de ousadia o Senhor está esperando de nós, qual passo de fé o Senhor está esperando de nós. Cada um aqui tem que responder, tem que fazer essa pergunta e pedir ao Senhor: meu Deus, me ajuda, eu não posso mais viver nessa vida confortável, Senhor, essa vida confortável que está desconfortável. Eu estou aqui aceitando um padrão baixo, porque eu não quero me desafiar, eu não quero exercitar minha fé, e Deus não tem isso para nós, pessoal. O povo ali, de Gideão, estava vivendo na zona de conforto.
mas vivendo uma vida desconfortável, uma vida de miséria, uma vida sem resultados. Então a gente pode estar numa zona de conforto, vivendo o pior momento da vida, porque a gente simplesmente não levantou para romper. Fala aos corações, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Estenda as mãos para a direção que você precisa de respostas e declare a vitória sobre aquele lugar. Declare a bênção sobre aquele lugar. Nós declaramos vitória, Senhor. Eu declaro respostas em nome de Jesus. Eu declaro portas abertas, Senhor. Eu declaro fluidez. Eu declaro visão, Senhor. Eu declaro graça. Eu declaro sabedoria. Eu declaro ousadia, Senhor. Eu declaro poder, Senhor. Eu declaro uma unção nas nossas mãos, Senhor. Eu declaro uma unção nas nossas palavras, Senhor. Eu declaro uma unção poderosa nas nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, 10 vezes mais, Senhor, 10 vezes mais unção, 10 vezes mais crescimento, 10 vezes mais poder, 10 vezes mais criatividade, 10 vezes mais coragem, 10 vezes mais intrepidez, 10 vezes mais resultados, Senhor, 10 vezes mais, Senhor, 10 vezes mais, 10 vezes mais. O justo intrépido como um leão. Eu declaro essa força, Senhor. Eu declaro essa coragem para cada um de nós, meu Pai. Eu declaro essa força, essa autoridade, essa ousadia, essa força, meu Pai, esse vigor, meu Pai, espiritual. Eu declaro testemunho, Senhor. Eu declaro rompimentos, eu declaro clareza, Senhor. Que o Senhor nos dê clareza, visão, sabedoria, discernimento, Senhor, para dar os passos de fé, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro respostas, Senhor. Eu declaro portas abertas. Eu declaro a manifestação do seu poder nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.